A gente conversa agora com o presidente da Compesa, doutor Alex Campos, que nessa manhã de quarta-feira se reuniu com o prefeito Orlando Jorge, parte do secretariado. Aqui esteve Rinaldo e diretores da Compesa também, que acompanharam essa conversa. Doutor Alex, Limoeiro talvez seja uma questão atípica a outras cidades do estado de Pernambuco, porque tem algumas cidades que sofrem com a falta d'água, mas não tem água no manancial, não tem um manancial. Limoeiro tem esse manancial, Limoeiro tem bastante água. Por sinal, quando chega a cheia do Capibaribe, a ponte do Cumbi é interditada para não se correr um risco, né? No momento ela baixou um pouco, mas até um mês atrás ela estava lavando ali a parte da ponte. Limoeiro precisa de um sistema de captação e quando o sistema de captação funciona, aí vem o sistema de distribuição d'água, que também é deficiente. Nessa reunião, eu pelo menos assisti uma parte dela e ouvi notícias alvissareiras para a nossa cidade. A Compesa tem uma dívida antiga com esse município. A partir de agora e daquela conversa, inclusive citados investimentos a partir de 7 milhões de reais. Limoeiro pode sonhar com esse momento, doutor? Olha, a gente vai ver um novo momento, acredito, do saneamento em Pernambuco. Esse é um setor que viveu historicamente subfinanciado. Aliás, no Brasil, em Pernambuco e em todas as regiões do estado, o que inclui Limoeiro. Limoeiro, a última leva de investimentos aqui na cidade foi em 2012. Né? E não quer dizer que em 2012 já era suficiente para resolver o problema da cidade. Aliás, ainda estamos muito longe, a gente não pode também criar falsas expectativas à população. Exatamente, até porque o que se capta hoje em Limoeiro foi produzido para 35 mil pessoas, 40 mil pessoas, e ainda além das deficiências, Limoeiro hoje tem 60 mil habitantes. E esse é um problema que Pernambuco vive. Como eu relatei, há um subfinanciamento crônico. As obras de infraestrutura de saneamento, elas são obras que merecem grandes investimentos, só se faz com muito dinheiro. Infelizmente, essa é uma realidade posta e é talvez por isso que esse setor tenha sofrido tanto ao longo dos anos. E é preciso ter uma decisão política, né, e de governo para que esse tema ganhe prioridade. A gente tem notícias boas nessa área, porque a governadora Raquel Lira lançou recentemente um programa chamado Programa Águas de Pernambuco. Eu acho que é o maior programa dos últimos 20 anos de investimentos em Pernambuco na área de saneamento. E ela fala em bilhões, né? São 6 bilhões. Veja, se fala que para Pernambuco resolver o problema de saneamento, água e esgoto até 2033, seriam necessários 30 bilhões de reais. Né? Você veja que é uma grande jornada que nós temos pela frente. Então há uma primeira, digamos assim, uma primeira boa expectativa com esses 6 bilhões. Uma parte desses recursos foram definidos pela governadora para reinvestimento na própria Compesa. Por que a própria Compesa? Aqui em Limoeiro, por exemplo, uma parte da nossa reunião de trabalho se deu em relação justamente às nossas operações aqui, bombas que ao longo dos anos foram se deteriorando, que chegaram à sua vida útil, ao final da sua vida útil, transformadores que também alcançaram o fim de sua vida útil. O vandalismo atrapalha muito também. Aí veja, não fossem pequenos nossos problemas. Além dessas questões operacionais, nós temos furto de água, né? A gente tem vandalização das nossas estações, dos nossos sistemas, enfim, há uma boa expectativa de que a gente possa, primeiro, recuperar a capacidade operacional da Compesa, que a Compesa possa reformar reservatórios, possa trazer novas bombas, e essa é, inclusive, a razão da minha vinda aqui. Trouxe meu time de Recife, toda a minha parte de operação está aqui hoje, sentamos com o prefeito, com os vereadores, está aqui vamos dizer assim, a parte de comunicação da cidade, a imprensa. Todo mundo aqui, viu? Para que a gente possa, né, comunicar com a população, dizer que há um olhar de atenção para essa região do estado. Limoeiro é uma cidade muito importante, né, para Pernambuco, né, tem o seu papel histórico aqui na região, é um polo econômico importante. E veja, além da questão do acesso à água para o consumo humano, existe a questão da produção, a questão da economia. Então, há um olhar para essa região, a gente precisa resolver a parte operacional, trazer bomba nova. A gente, inclusive, está nesse momento resgatando um sistema que tinha aqui na cidade. Tem um sistema novo implantado aí que nunca viu um pingo d'água, né? E está precisando que se olhem para ele e vejam se a partir de agora, a curto prazo, melhoraria a situação. Exatamente, é um sistema adutor que já existia, implantado, nunca utilizado. O sistema está importante e a gente vai começar a testar ele para poder levar água para uma parte da cidade. E ao lado disso, a gente está fazendo estudos
para ver se em curto e médio prazo a gente pode aumentar a produção de água para a cidade de Limoeiro. Uma vez que a demanda atual, a cidade cresceu, como você se referiu, a gente precisa acompanhar esse crescimento e é preciso não apenas revitalizar, requalificar o nosso parque atual, a nossa infraestrutura atual, com essas bombas, com esses quadros de comando, com transformadores, mas é preciso trazer mais água para a cidade. Então, está sendo avaliada, sim, novas captações de água, como essa que você se referiu, saber se a gente consegue integrar isso aos nossos sistemas. Existe a longo prazo, que é uma grande expectativa da população em relação ao Carpinão, mas isso é uma obra de longo prazo. A gente tem que pensar já no hoje, a gente tem que pensar no agora, e é por isso que a nossa visita vem aqui em colaboração com o prefeito Orlando, para que a gente possa imaginar outras alternativas para a cidade de Limoeiro. Bom, ele deve ter particularizado também com o doutor a questão de Vila Mendes. A captação lá de Orobó, que talvez ficasse só para Vila Mendes, resolvia o problema daquela comunidade. Vai poder ser assim? A gente trouxe o nosso time aqui, é uma primeira visita. Estou com os técnicos de várias áreas, da área de produção, da parte de operação, da parte de distribuição, de rede, de reservatório. A gente está estudando a cidade e vendo quais são as alternativas de curto e médio prazo que nós temos. Não dá para aguardar somente o Carpinão. É uma obra grande, uma obra que vai merecer 2, 3, 4 anos, né, de ações, de maneira que essa solução que você falou, ela merece um estudo. Esse estudo vai ser apresentado ao prefeito nos próximos 10 dias. Se puder, se a gente conseguir ter uma solução de curto prazo, nós vamos fazer, senão ela entra nas ações de médio prazo. Se eu não falar de Gameleira, vou ser cobrado. Gameleira é uma comunidade que fica a 3, 4 quilômetros da chegada de Limoeiro na PA90. A água passa lá tratada, sem tratamento, vem para Limoeiro para ser tratada e voltar para lá, num sistema que só funcionou quando o governador foi lá um dia inaugurar. Tinha água, depois não chegou mais. Também está no plano de vocês. Está nesse plano de estudo. Essa foi uma questão que foi apresentada, um reservatório relativamente novo, né? Foi construído recentemente, quer dizer, para uma obra de infraestrutura ele é recente, mas ele não está sendo utilizado da maneira que deveria, porque a água não chega lá, né? Ele faz essa volta, né? Vem ser tratada na cidade, depois volta. Então o prefeito, inclusive, fez um apelo que a gente estudasse uma solução técnica para que a gente fizesse uma espécie de bypass, né, já que a gente tem a adutora passando por ali, para ver se a água chegava já ali naquele reservatório, dando uma solução, né, permitindo que a gente coloque aquela região num esquema de calendário de água, né, que hoje sofre porque a água não chega lá. Então essa é uma das ações que nós estamos estudando para saber se há uma solução técnica de curto prazo que possa fazer com que o reservatório seja utilizado. Então tem um estudo para uma melhoria de curto prazo e tem um estudo para uma melhoria geral em torno de 1 ano. É isso? Veja, esse é o plano que a gente... Como o Carpinão, ela é uma obra que vai merecer ainda... primeiro, é um volume de recursos muito grande. A gente está falando de 300 milhões de reais. Não beneficia só o Limoeiro, beneficia várias cidades da Mata Norte. E ela tem etapas muito, digamos assim, muito extensas e que a gente não pode aguardar. Então o prefeito nos fez um apelo no sentido de a gente poder fazer um planejamento para pelo menos de até 1 ano. O que a gente consegue resolver num prazo de 1 ano? Óbvio que já existem medidas emergenciais, bomba, quadro de comando, pequenas adutoras, isso é emergencial. Isso é emergencial. A população está feliz, viu? Isso é emergencial. Assim, tem uma bomba de reserva, não é possível que você, numa cidade importante como essa, uma bomba quebre e você fique esperando a reforma da bomba. Infelizmente aqui era assim. A gente não tinha uma bomba de reserva. Então a gente autorizou, o governador já tem autorizado, uma parte desse dinheiro é justamente para a compra de equipamentos da Compesa. Eu estou muito feliz de presidir a Compesa no momento onde a gente vai poder recuperar nossa capacidade operacional e é preciso também pensar na capacidade de aumento de produção de água. E são essas medidas que a gente está vendo. É possível captar em algum outro manancial, é preciso trazer uma nova adutora, isso tudo está sendo estudado. Bom, a cidade está amanhecendo feliz com essa notícia e seja sempre muito bem-vindo a Limoeiro. Muito obrigado pela oportunidade. A gente tem uma dívida histórica com a cidade. Eu acho que o Estado de Pernambuco tem essa dívida e a gente precisa resgatar ela, obviamente, com paciência, né, com informação à população. A população precisa ser informada e é um pouco do que eu vim fazer aqui hoje na cidade.